Olá, seja muito bem-vindo. Essa é mais uma videoaula de circuitos elétricos em corrente contínua. Eu sou o professor Tiago Alves e nessa aula vamos falar sobre ponte de Wheatstone. A ponte de Wheatstone é esse tipo de arranjo de resistores que a gente pode ver aqui no lado esquerdo do vídeo. Então, esse arranjo de resistores também pode ser visto da seguinte forma. E nesse arranjo de resistores nós temos praticamente o mesmo esquema, certo? Então, como funciona? Para que a gente usa esse tipo de análise? Quando os resistores estão balanceados, não há diferença de potencial entre o ponto B e C, ou seja, a multiplicação cruzada dos resistores é uma igualdade. Então, podemos estabelecer a seguinte equação: R1 vezes R4 vai ser igual a R2 vezes R3. Se essa igualdade for estabelecida, significa que não há diferença de potencial entre o ponto B e C, e se por acaso tiver um resistor aqui, não há fluxo de corrente. Aqui é da mesma forma, é como se fosse redesenhado o circuito. Então aqui, em alguns exercícios, pede para você balancear o esquema, né? Balancear. Então, geralmente, um dos resistores vai ser desconhecido, os outros valores você vai conhecer. Basta aplicar na equação e você vai achar o valor. E em alguns exercícios você vai usar esse tipo de análise para eliminar, se por acaso tiver um resistor aqui no centro, né? E você quer eliminar esse resistor, basta verificar, então, se essa igualdade é estabelecida, então não há fluxo de corrente, então eu posso eliminar esse resistor. Mas se estiver desbalanceada, então eu vou ter uma diferença de potencial entre esses dois pontos, então eu tenho que considerar assim se tiver um resistor aqui. Então vamos resolver esse exercício. No exercício 1 diz: para que a ponte de Wheatstone abaixo esteja em equilíbrio, qual deve ser o valor de R? Vou fazer aqui a multiplicação cruzada. 10 vezes R é igual a 20 vezes 15. Eu fico aqui com 10R e aqui 300, certo? Isolando o R. Para que esse sistema esteja equilibrado e não exista nenhuma diferença de potencial entre esses dois pontos, o nosso resistor R, que é um resistor desconhecido, deverá ser de 30 ohms. O segundo exercício diz que a ponte de Wheatstone abaixo não está equilibrada. Qual é a diferença de potencial entre os pontos B e C? Significa que aquela nossa equação não é válida aqui. Aqui estão os valores que a gente vai usar para fazer o nosso cálculo. Para descobrir qual é a diferença de potencial nos dois pontos, eu só tenho que descobrir qual é a corrente que passa nesse resistor e nesse resistor. Portanto, eu posso redesenhar o circuito daquela maneira que fiz no início. Bem, e a partir daqui, posso analisar como é o fluxo da corrente. O fluxo da corrente total é nesse sentido, e neste ponto eu tenho uma divisão de corrente. Um pouco para lá e um pouco para cá. A corrente que passa nesse resistor aqui, que seria o meu R3, com valor de 80 ohms, é exatamente o valor da bateria, de 10, sobre o valor de 10 mais 80, ou seja, que VR3, neste caso, vai ser o valor da bateria de 10 sobre a soma dos dois, né? 90.
deu este valor aqui em amperes. Se eu multiplicar esse valor por 80, eu tenho aqui a tensão no resistor 3, ou seja, nesse resistor aqui, é igual a 8 por 88 volts. Seguindo o mesmo raciocínio, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui o resistor 2 de 20 ohms e o resistor 4 de 60. Então, vou pegar a tensão no resistor 4, vai ser a tensão da bateria sobre 60 mais 20, 80. Um valor de 125 miliamperes. Então, multiplico pelo valor do resistor de 60. Chego numa tensão de 7,5 volts. E finalizando o exercício, se eu quero descobrir a diferença de potencial entre o ponto B e C, ou seja, a tensão sobre o resistor R3 é o ponto B. Então, vou colocar aqui ponto B. E no ponto C, a mesma tensão que está sobre o resistor 4. Ponto C, 7,5 volts. Se eu quero uma diferença de potencial entre o ponto B e C, basta que eu subtraia um do outro. Tensão no galvanômetro é igual a 1,38 volts. Tranquilo? Valeu, obrigado.